Deus é amor. Bem-vindos, catequizandos e seus familiares, ao meu jardim para a gente fazer o 25º encontro da primeira etapa. No encontro passado, vocês viram as bondades e as maravilhas que Deus dá e realiza em nossas vidas. Hoje, em nossa sociedade, percebemos muitas situações de injustiça. Esta pandemia, falta de trabalho, falta de moradia, deficiência no atendimento à saúde, fome, miséria, perdas de familiares em acidentes de trânsito, impunidades, roubos e drogas. Percebemos que a vida humana está exposta a tanta fragilidade. Podemos perguntar-nos: como Jesus agiria hoje diante dessas situações? E como nós temos agido? O amor verdadeiro exige proximidade e empenho. Exige um olhar de bondade, ternura e misericórdia de nossa parte. Para amar como Jesus nos amou, é preciso olhar para as suas atitudes e ensinamentos. Então agora vamos ficar em pé para fazer as nossas orações. Vamos começar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abre a nossa mente e o nosso coração para que aprendermos contigo a ser mais atentos às necessidades dos nossos irmãos, que sofrem, e ensina-nos a amá-los como tu amas. Amém. Da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos
uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é plenamente realizado. A prova que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é Filho de Deus permanece dele, e ele em Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Jesus tem para conosco. Então agora vamos ler um pouquinho mais devagar, para que a gente preste bem atenção nas palavras da carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou em nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu seu Espírito. E nós vivemos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco. Agora eu vou ler a historinha, a nossa historinha, a história da Amanda, do Pedrinho e do Fernando. Lembram, né? Eles estavam vivendo no tempo de Jesus. Aonde que eles estavam mesmo? Dentro da Bíblia. E eles estavam acompanhando a caminhada de Jesus. Então vamos lá. A historinha se chama Como você prova que ama a Deus? Ai, gente, a Dalila, irmãzinha do Estevão, que estava brincando com a gente lá na casa da mãe do Lucas, pediu para eu dar uma prova que Deus ama a gente. Na hora, eu fiquei gelada, com medo de que não conseguisse dizer uma prova. Mas aí eu disse que Jesus é a maior prova de amor de Deus por nós. Você não podia ter dado um exemplo melhor que esse, Amanda, disse Pedrinho contente. O nosso Deus provou para cada um de nós que ama a gente ao querer que seu filho Jesus viesse a este mundo nos ensinar o caminho do amor e para que morresse na cruz pelos nossos pecados. Você podia ter falado que Jesus derramou sangue sem pecado na cruz, para que a gente pudesse um dia voltar a morar no paraíso criado por Deus, completou Fernando. E depois eu perguntei para ela, e você ama a Deus? Ela disse que sim.
Aí fiz outra pergunta. E como você prova que ama a ele? Vixe, e o que ela respondeu? Quis saber, Fernando. Ela gaguejou e não respondeu. E você? Como prova que ama a Deus? Então, gente, a maior prova do mundo que nós temos, né, que Deus nos ama, é que Ele enviou seu Filho único para perdoar os nossos pecados. Nós temos que amar uns aos outros, porque quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Como o amor de Deus se manifesta entre nós? Pensem, o amor de Deus se manifesta entre nós pela caridade, pelo amor, pela misericórdia, né? E porque Ele enviou seu único Filho ao mundo, Jesus. Não fomos nós que amamos Deus primeiro, foi Ele quem nos amou, enviando seu Filho para nos salvar. Se Deus nos amou assim, é assim que devemos amar uns aos outros. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é plenamente realizado. Lendo aqui algumas considerações do livro. O amor é o centro da vida nutrida em Deus, pois Deus é amor. Se amarmos Deus como nos ama, saberemos que nascemos de Deus. Deus é fonte inesgotável de amor, um amor recíproco, verdadeiro, comprometedor com a causa da justiça, da paz e do bem. Quando nós não amamos, nós desacreditamos da verdade do amor de Deus e de sua gloriosa manifestação através da morte de seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Deus não desiste nunca de cada um de nós. Ele nos ama sempre. E cada vez que nós desacreditamos de cada ser humano, desacreditamos na capacidade do amor de Deus. O amor de Deus supera todas as coisas, vence todas as barreiras, supera todas as limitações. É um amor que vai além, que gera de forma, fortalece e capacita cada um de nós para amar. Vamos refletir. O que é Deus mesmo? Deus é amor. De quem vem o amor? O amor vem de Deus. Qual a prova maior que Deus nos ama? Ele mandou seu único filho ao mundo para nos salvar. Jesus morreu de morte de cruz para salvar os nossos pecados. Como sabemos que amamos a Deus? A gente sabe que a gente ama bem a Deus como? Toda vez que a gente faz o bem. Toda vez que a gente ama um irmão. Então vamos refletir um pouquinho sobre Jesus crucificado. Precisamos entender a grande prova deste amor e compreendermos que Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu próprio Filho, para que aprendamos a amar sem limites. Infelizmente, muitos não aprenderam e nem querem aprender, mas nós, que nos dizemos cristãos, devemos sempre reconhecer que o caminho de todas as coisas é amor. Vamos olhar o crucifixo e fazer um minutinho de silêncio. Vamos pensar, pedindo
para que vocês reflitam que às vezes não amamos o próximo. Vamos pedir perdão pela vez que não respeitamos nossos pais, os amigos e pelas vezes que desprezamos alguém, nos achando melhor que aquela pessoa. Então, vamos olhar para o crucifixo, pedir perdão e agradecer. E pedir que o amor viva plenamente em nós. Vamos fazer as orações finais, rezando a oração do Espírito Santo, que eu esqueci de fazer no começo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus de amor, vós que sondastes o íntimo de nosso ser, vós que conheceis a cada um de nós pelo nome, dai-nos a graça de sermos atentos ao teu Espírito, que nos envolve em teu amor, e nos capacite para amarmos e sermos pessoas de coração generoso, para reconhecermos em todos o amor que vem de ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, vocês fiquem em casa, fiquem em paz, e que o Senhor permaneça com vocês. Amém.